Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu vou ser bem rápido e bem breve, que eu não posso falar muito, então vou ser o mais objetivo possível. Atos 21 diz assim: depois de nos separarmos deles, embarcamos diretamente para Cos. No dia seguinte fomos para Rhodes e dali para Patara. Encontramos um navio que ia fazer travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo a sul. Navegamos a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio devia deixar a sua carga. Encontramos ali alguns discípulos. Ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendavam que Paulo não fosse a Jerusalém. Irmãos, olha que interessante. A Bíblia fala quando Paulo desembarca em Tiro, a palavra do Senhor diz que Paulo vai se deparar com alguns discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos recomendavam para que Paulo não fosse a Jerusalém. Olha que interessante, no versículo número 4 vai falar: quando Paulo desembarca, ele vai se deparar com alguns discípulos. E os discípulos recomendavam para que Paulo não fosse. Só que percebe que os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo, dizendo para que Paulo não fosse a Jerusalém. Então, peraí, quem falou para Paulo não descer a Jerusalém foi o Espírito Santo. O Espírito Santo moveu os discípulos a falar para Paulo não descer a Jerusalém. Só que a Bíblia fala, o interessante é que Paulo, ele, desconfiado do que os discípulos falou, a Bíblia diz que Deus vai novamente confirmar, por meio de um profeta chamado Agabo. Olha que interessante. Lá no versículo número 10 vai falar assim: depois que Paulo partiu para a casa de Filipe, Paulo, depois de ouvir os discípulos falando para não ir a Jerusalém, a Bíblia diz, passado alguns dias, Paulo vai viajar para a casa de Filipe, o evangelista. Paulo ficou com Filipe mais 7 dias. Depois que Paulo ficou com Filipe mais 7 dias, a palavra do Senhor diz que veio um profeta chamado Agabo. E esse profeta falou assim para Paulo, tirou o cinto que Paulo estava usando, amarrou as mãos e os pés e disse assim: assim te diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus o amarrarão, o dono desse cinto, em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. Peraí, vamos procurar entender. Lá em Atos 21:4, Deus primeiro usou os discípulos para falar com Paulo, para Paulo não ir a Jerusalém. Passado alguns dias, Paulo vai para a casa de Filipe. Fica algum tempo com Filipe, o evangelista. Depois que Paulo está na casa de Filipe, a Bíblia diz que um profeta chamado Agabo tirou o cinto que Paulo estava usando, amarrou as mãos e os pés e disse assim: assim te diz o Espírito Santo ao dono desse cinto, se descer em Jerusalém, os judeus vão amarrar você, entregarão aos gentios. Espera aí. Primeiro Deus falou com Paulo por intermédio dos discípulos para Paulo não descer. Depois Deus usou o profeta Agabo. Quantas vezes Deus falou com Paulo? 2 vezes. Então percebe, quando Deus fala, Deus confirma. Deus não é Deus de confusão. Você está entendendo? Deus jamais vai trazer confusão, filho. Pode perceber que Deus primeiro usou discípulos, advertindo Paulo para não descer. Depois Deus usou o profeta Agabo, dizendo: se descer vai ser entregue nas mãos do gentio. Então percebe? Deus confirmou 2 vezes para Paulo não descer. Quando Deus fala, Deus confirma. João Batista pregou o quê? Arrependei-vos, pois chegar do reino dos céus. Jesus também pregou a mesma mensagem: arrependei-vos, pois chegar do reino dos céus. Deus sempre confirma o que ele fala. Deus é Deus de confirmação, filho. Lá em Salmo 62, no versículo número 11 vai dizer, o salmista vai falar: o Senhor falou uma, falou 2. Olha que tremendo, Deus sempre confirma, filho. Quantas vezes Deus falou com Salomão também? Em lá de 1 Reis 11. Deus falou 2 vezes para Salomão não casar. 2 vezes o Senhor apareceu a Salomão. 2 vezes o Senhor apareceu a Paulo. Então percebe que Deus sempre aparece para advertir. Só que uma coisa que eu acho interessante, que você vai ver que Deus falou 2 vezes para Paulo não descer a Jerusalém. Só que uma coisa que eu acho interessante, se você tomar leitura, olha o que está escrito. Os discípulos tinham falado para Paulo não ir. Vamos voltar para o discípulo, você vai entender onde eu quero chegar. Só que a palavra do Senhor diz, quando os discípulos falaram para Paulo não descer a Jerusalém, a Bíblia diz assim, presta atenção, irmão. Olha que tremendo. Que lá no versículo de número 12, quando o profeta Agabo falou para Paulo não descer porque seria entregue, olha o que está escrito no versículo número 12. Quando vimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: sejam feitos a tua vontade, Senhor. Espera aí, segura isso aqui. A Bíblia diz que os discípulos, quando ouviram o profeta Agabo falando para Paulo não descer, que Deus já confirmou 2 vezes, a Bíblia diz que os discípulos começaram a chorar. Começaram a chorar e falaram para Paulo: não vai, Paulo. Só que Paulo vai olhar para eles e vão falar assim: por que vocês estão chorando por mim e partindo meu coração? Eu estou disposto, não apenas para sofrer, mas também para morrer pelo nome do Senhor. Aí os discípulos vão responder assim: já que não consegui persuadir, então eu disse:
seja feita a tua vontade, Senhor. O que o discípulo está nos ensinando? Eu falei para Paulo não descer. Paulo não quer me dar ouvido? Seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe o que o discípulo está ensinando? O desobediente que não quer dar ouvido, entrega na mão de Deus. Eu falei para Paulo não descer. Eu falei para ele me dar ouvido, já que não quer me ouvir, então seja feita a tua vontade, Senhor. A Bíblia diz em Salmo 37:5, entrega as tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O discípulo está fazendo o que? Já que Paulo não quer me dar ouvido, eu vou entregar na mão de Deus. Pode perceber, tentei persuadir. Eu falei com ele para não descer. Não quer me dar ouvido? Está nas tuas mãos, Senhor. Desobediente, entrega na mão de Deus, filho. Olha que tremendo. Os discípulos falaram, eu tentei dissuadir Paulo, para Paulo não ir. Só que ele não quis me dar ouvido. Então o que eu fiz? Seja feita a tua vontade. Filho, aprenda uma coisa. Você não tem que ficar perdendo tempo, é entregar na mão de Deus. Os discípulos fizeram isso. Falei para Paulo não descer. O profeta Agabô também falou. Paulo não quer dar ouvido? Seja feita a tua vontade, Senhor. Aprenda, filho. Aprenda a colocar a sua dificuldade na mão de Deus. Aprenda a entregar na mão de Deus aquilo que te afronta. Os discípulos fizeram o que com Paulo? Não quer me dar ouvido? Seja feita a tua vontade, Senhor. Está nas tuas mãos, Pai. Já que não quer me dar ouvido, entrega na mão de Deus. Sabe esse filho desobediente que você tem? Esse problema que você tem? Entrega na mão de Deus, irmão. A Bíblia diz em Salmo 37:5, entregue tuas preocupações ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Pode perceber que o discípulo está entregando Paulo na mão de Deus, porque Paulo está sendo desobediente aos discípulos e desobediente à voz do profeta Agabo. Paulo não quis dar ouvido. Os discípulos falaram, Senhor, seja feita a tua vontade então. Já que não quer me dar ouvido, está nas tuas mãos, Pai. Trata o Senhor. Eita glória. Aí segura isso aqui. Só que a Bíblia diz, presta atenção, Deus falou para Paulo não ir, por intermédio do profeta Agabo e por intermédio dos discípulos. Segura só, Deus falou duas vezes com Paulo. Primeiro os discípulos, os alunos. Paulo não quis dar ouvido, aí Deus usou um profeta chamado Agabô. Então percebe, duas vezes Deus falou com Paulo. Deus falou primeiro por intermédio dos pequenos, depois Deus ficou o Zaquim e o profeta Agabô. Olha que tremendo para falar com Paulo. Só que eu acho interessante que a Bíblia diz que Paulo... Só que uma coisa que eu acho interessante, que a Bíblia diz que Paulo, mesmo sabendo para não ir para Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo vai ir. Vou resumir. Aí a Bíblia diz que alguns homens judeus vai ver Paulo dentro do templo. E a Bíblia diz que vai ter um alvoroço ali dentro do templo. A Bíblia diz que eles vão bater em Paulo. Está escrito no versículo de número 31. Tentando eles matá-lo, chegaram a notícia ao comandante das tropas romanas e toda a cidade de Jerusalém, que estava em tumulto. Eles reuniram imediatamente alguns oficiais e soldados com eles. Correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Olha que tremendo. Por que Paulo está apanhando? Porque Deus falou para ele não ir. Só que quando Paulo vai para Jerusalém, a Bíblia diz que do jeito que o profeta Agabô falou, se Paulo fosse, ia ser entregue nas mãos dos judeus, ia sofrer. A Bíblia diz que do jeito que o profeta profetizou na vida de Paulo, aconteceu. Então percebe que o profeta Agabô realmente foi um profeta enviado pelo Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 28:9, o profeta será reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Então percebe que o profeta Agabô entregou para Paulo, sucedeu. Aconteceu, porque profeta de verdade quando fala acontece. Então escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Paulo começou a apanhar. Aí a palavra do Senhor diz que quando viram os comandantes pararam de bater em Paulo, Paulo foi espancado. Por que foi espancado? Porque Deus falou para não ir. Só que Paulo teimou e por isso que apanhou. Pode perceber, filho, desobedecer a Deus é a pancada que a gente leva. Desobedecer a Deus é a açoite que a gente leva. Olha que negócio interessante. Pode perceber, filho, por que você está apanhando? Por que a vida está te batendo? Porque você está desobedecendo. A Bíblia diz que quem desobedece alcançará a maldição. Por que Paulo está levando surra? Porque desobedeceu, Deus falou para não ir. Falou duas vezes com ele, não quis dar ouvido. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que quando Paulo foi espancado, a palavra do Senhor diz que Paulo foi carregado. Escuta isso aqui. Quando Paulo chegou na escadaria, olha que tremendo, a Bíblia diz que Paulo apanhou tanto que ele foi carregado, aí vai chegar na escadaria. No versículo número 37, no versículo número 40, vai falar assim: tendo ele recebido a permissão do comandante, Paulo levantou na escadaria e fez um sinal. Quando todos ficaram em silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam minha defesa. Quando ouviram que Paulo falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei do nosso antepassado, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, pretendendo tanto homens como as mulheres, e lançando na prisão. Como pode testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Dele cheguei a obter cartas para meus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer as pessoas de Jerusalém como prisioneira, para serem punidas. Por volta do meu dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu disse: quem é tu? A voz me respondeu:
Olha que tremendo, irmão. Peraí, vou falar com calma. Vamos procurar entender. Paulo está contando essa experiência em Atos 22. Só que perceba um detalhe. Quando Paulo apanhou, a Bíblia diz que ele vai ser carregado até a escadaria. Ele vai fazer um sinal para poder falar com o povo. E Paulo começou a falar em língua aramaica. E a Bíblia diz que quando Paulo começou a falar em língua aramaica, falando: irmãos, eu persegui esse caminho. Depois que ele apanhou, persegui esse caminho até a morte. Até que uma luz brilhou ao meu redor. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Peraí. Quando foi que Paulo viveu essa experiência? Lá em Atos 9. Então percebe, depois que ele apanhou, ele está se lembrando de Atos 9. Depois que ele levou uma surra, está se lembrando do encontro que teve com Jesus. Depois que Paulo foi espancado, se lembrou de Jesus, do encontro que ele teve. Então percebe, quando ele apanha em Atos 22, ele se lembrou de Atos 9. Do primeiro encontro que ele teve com Deus. Então percebe, a pancada que ele levou fez ele se lembrar do encontro que ele teve com Deus. Então percebe, tem surra que você apanha na vida que é para você se lembrar. Você está entendendo? Tem pessoas que é necessário apanhar na vida para se lembrar de Deus. Pode perceber, depois que Paulo apanhou, depois que Paulo foi espancado, depois que Paulo apanhou na vida, se lembrou do encontro que teve com Jesus lá atrás. Aí Paulo começa a falar: irmãos, eu persegui esse caminho. Então percebe, irmão, o que Paulo está contando aqui em Atos 22 foi o encontro que ele teve lá atrás no passado, em Atos 9. Quando ele era perseguidor. Então percebe, apanhou, começou a se lembrar o que era, o que se tornou. Não, irmãos, persegui esse caminho. Depois que apanhou, se lembrou do encontro que teve com Jesus. Tem pessoas, filho, que tem que apanhar na vida para se lembrar de Deus. Pode perceber que as pancadas da vida vai fazer você se lembrar de Deus. O que fez o filho perdido se lembrar do pai? O que fez o filho pródigo se lembrar do pai? Quando ele saiu perto do pai, a vida bateu nele. Começou a passar necessidade. Começou a se alimentar da forma do porcos. Aí disse: quando se pegar não ter comida de sobra na casa do meu pai, eu vou voltar pro pai. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Só foi se lembrar do Pai quando apanhou na vida. Por que Paulo também está se lembrando de Jesus aqui? Porque apanhou. Por que Paulo está se lembrando do primeiro encontro que ele teve com Jesus? Porque apanhou. Então percebe que a pancada que ele levou não foi para matar, mas foi para ele se lembrar de Deus. Eita glória! Você não está percebendo que as coisas estão apertando para você, que é para você se lembrar dele. Você não está percebendo que está apanhando na vida, que é para você se lembrar dele. Eita glória! Reflita nessa palavra em nome de Jesus.